Então nós falamos aqui, comparamos a jornada de oração como uma jornada da prática de um esporte, que exige algum esforço, exige disciplina, exige treinamento. Amém? Então, quem aqui crê que está na hora de entrar em forma, está na hora de resolver entrar nessa academia para criar músculos espirituais fortes e poderosos? Quantos creem que está na hora? Veja, eu fui um dia aqui nessa academia me matricular. Eu só paguei a matrícula e nunca mais fui. Que coisa, né? Uma coisa e outra, todo dia uma coisa diferente. Eu não dava prioridade a tratar do meu físico esbelto, né? Então, até a menina me chamou. O senhor quer que o rapaz me mostre aí os aparelhos, me mostre a academia? Não, quando eu vier, eu quero conhecer. Então é sempre assim, quando você se matricula numa escola de academia, né, para malhar, o que é que acontece? Vai um funcionário te mostrar os aparelhos, né? Vai te mostrar o local onde é o banheiro, onde estão os equipamentos de musculação, a esteira, as bicicletas. O treinador lá, né, ele fala assim: você quer que eu faça um plano para você? Um plano para você fazer seus exercícios? Aí, nessa hora, a gente tem vontade de desistir, né? Eu nem esperei o plano, meus irmãos. Eu desisti antes de conhecer o plano, porque eu já imaginava assim, né? Então, fazer exercícios é uma coisa. Seguir um plano, aí já não é para todo mundo, é só para quem tem disciplina. Assim é na nossa jornada de oração. Nós vamos seguir um plano. Eu sei que muitos aqui queriam orar de qualquer jeito, desequilibradamente, quando quer, na hora que quer, do jeito que quer. Mas Deus tem um plano de oração para você. E esse plano bíblico nós vamos aprender aqui. Amém? Precisamos de um plano para trabalhar nossos músculos de forma adequada, né? Senão você sai de lá todo aleijado. Você fez um bocado de exercício lá inconveniente porque não seguiu um plano. E hoje nós queremos ter um padrão, um plano de oração. Nós vamos começar hoje, de certa forma. E vocês, depois que vocês entrarem nesse entendimento, quando vocês conhecerem que plano que é o plano de Deus, ele diz que eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal. Mas quando fala em plano, o ser humano não gosta de plano, ele gosta de fazer as coisas atabalhoadamente, de qualquer jeito. Mas Deus é Deus de planos, Deus é Deus de disciplina. Quem já viu um malhadão, as pernas ficam, quando você olha daqui para baixo, deixa eu ver assim, tudo desequilibrado. Quem já viu assim? Só aqui também. Você vê isso na academia, você vai lá que você vê quanto malhadão tem. Agora aqueles caras tudo fortão, agora quando chega na hora de trocar o gás, quem vai à porta da mulher trocar o gás? Porque os caras eles estão desequilibrados, eles só sabem fazer aquilo, fazer peso assim. E aí a gente está aqui para aprender, orar com equilíbrio, porque Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, Ele nos deu um espírito de amor, de poder e de equilíbrio. Então é nesse espírito de equilíbrio que nós vamos aprender a orar. Amém, meus irmãos? Então um bom professor, seja ele de ginástica, seja um treinador de futebol, treinador de goleiro, ele sabe que nós precisamos de um plano para treinar. Nós precisamos de um plano para orar também. Amém? Então qual é a tendência? A gente fazer o que gosta e deixar o difícil para lá. Então não pense que você pode fazer assim as coisas que você gosta na oração e isso aqui é mais difícil, eu não vou fazer. Não. Aí você não orou, você orou para você mesmo, para agradar a você, não a vontade de Deus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí, Êxodo 3. No versículo 5 está escrito: então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Verso 6: disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Eu entendo, irmãos, que tirar as sandálias dos pés não significa você ficar descalço fisicamente, é espiritualmente você tirar tudo aquilo que você encontra proteção, tudo aquilo que você está confiante. Às vezes você vai andar numa areia quente, num terreno cheio de pedregulhos, eu posso ir porque eu estou com uma sandália, então você está protegido.
Aí Deus fala assim: tira a sandália, que eu sou a sua proteção, eu que sou a sua segurança. Você não pode se aproximar do jeito que está, porque o lugar onde você está, a presença do Senhor é lugar santo, não um lugar físico, mas é um ambiente de santidade. Então, como você vai se aproximar de Deus para orar? Com o coração impuro, cheio de rancor, cheio de amargura, cheio de ódio. Não dá. Você não consegue entrar na presença do Senhor. Por isso Deus está falando aqui para Moisés: tira essa sandália dos teus pés, porque o lugar onde a terra onde você está pisando agora é santa. É santa. Sabe por quê? Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí então Moisés cobriu o rosto, teve medo de olhar para Deus, mas depois de Jesus, o véu foi rasgado de cima e baixo. Nós podemos nos aproximar de Deus sem medo. Aí outra coisa, mas eu queria só que você segurasse essa palavra aí e fosse lá para Josué capítulo 5. Passa na frente aqui uns 3 livros aí. Josué 5. Ele diz a mesma coisa a Josué quando ele faz esse chamado a Josué. No capítulo 5, versículo 13: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o Senhor tem para o teu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: nenhuma coisa nem outra. O que quer dizer isso, irmãos? Deus não tem inimigos. Deus não tem inimigos. Ele não é nem contra nem a favor dos inimigos que estavam lá naquela terra. Ele tinha um propósito com o povo de Israel, mas ele não tinha inimigo. Então se presume que todo aquele que se apresenta para orar na presença do Senhor, ele tem que deixar as armas de defesa contra os seus inimigos do lado de fora. Nós não podemos tomar partido nem um lado nem de outro. Nós só podemos orar quando nós dissermos: eu não estou nem de um lado nem do outro, eu estou com o comandante do Senhor dos Exércitos. Então, nossos inimigos fazem com que o nosso coração fique travado e a gente não entre na presença de Deus. É por isso que a gente ministra perdão, reconciliação, onde a gente não tem perdão e reconciliação com as pessoas, não tem como você entrar na presença de Deus. Deus não tem inimigo, Deus só tem inimigo, que é Satanás. Mesmo assim já está derrotado, só está aguardando a hora dele. E você? Tem inimigo? Já reconciliou com eles? Não estou dizendo que você vai andar com eles, viver com eles, mas o seu inimigo, ele tem que sair de dentro do seu coração. Quando a gente perdoa uma pessoa, a gente não está fazendo favor para quem a gente perdoou, a gente está fazendo favor para a gente mesmo. Dá para entender? Porque o perdão faz bem a quem perdoa, não a quem é perdoado. E nós gostamos de fermentar raiva no nosso coração, rancor, amargura no nosso coração, achando que o outro vai ser prejudicado. Somos nós que somos prejudicados. Começa que não conseguimos orar. Ninguém consegue orar com rancor no coração. Ninguém consegue adorar. Como você vai adorar em espírito e em verdade, se o fruto do espírito é amor, alegria e paz? Se o reino de Deus não é comida nem bebida, não são as coisas materiais, mas é a justiça de Deus, a justiça dele, paz e alegria do Espírito Santo. O Espírito Santo é amor, paz, alegria. E se você está triste com as pessoas, você tem que tirar essa pessoa do seu coração, tirar esse rancor do seu coração e orar por isso. Deus, tira esse rancor do meu coração. Por isso a gente precisa tirar as sandálias dos nossos pés,
Porque a presença do Senhor é lugar santo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai, o Pai de Abraão, o Pai de Isaac, o Pai de Israel, o Pai de Jacó. Então, meus irmãos, a oração é como você desenvolver um condicionamento físico. Amém? Por isso a gente precisa ter um condicionamento físico equilibrado. Diga assim: Deus, eu preciso de um modelo de oração para não cair em desequilíbrio. O desequilíbrio, irmão, deixa você troncho, todo torto. Não tem como. Aí, às vezes a gente é pego numa armadilha de oração que a gente vê muito comum aí. Deus me dá isso, me dá aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Então é uma oração desequilibrada que está cheia de pedido. E outra coisa, a gente pede, muitas vezes a oração é só pedido, outras vezes é só gratidão, mas só quando a gente recebe uma coisa boa, né? Obrigado, Senhor, por isso, por aquilo que você recebeu uma bênção. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser gratos em todas as situações, em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Como é que a gente passa o tempo todo agradecendo porque recebeu bênção e não agradece porque não recebeu? E a gente vai conhecer isso mais adiante, amém? Às vezes a gente também confessa o pecado só quando eu pego com a boca na botija. Todo mundo já viu, agora eu vou confessar. Isso é confissão, irmãos? A confissão verdadeira é aquela que ninguém sabe e eu confesso. Eu tenho minhas orações desequilibradas, eu sou mestre em oração desequilibrada, mas eu não quero mais viver assim. Eu não quero, porque eu sei para onde é que vai uma oração desequilibrada. Então, meus irmãos, a gente começa a se sentir culpado pelas nossas orações, né, desequilibradas, e uma vez culpado, então a gente para de orar, né? Porque fica com medo de Deus, como Moisés ficou aqui, para de orar. Precisamos nos encorajar a oração, porque foi assim que Jesus fez com os seus discípulos. Isso tem acontecido com você? Você ora, vê que as orações não estão surtindo efeito, aí você para de orar. Ou só isso eu? Essa, muitas vezes, é a causa de muitos de nós não estarmos orando, porque a gente não recebe a resposta de Deus, então para. Mas nós não podemos esmorecer, desde que a nossa oração seja uma oração equilibrada. Tá bom, meus irmãos? Quando você usar a oração equilibrada, você vai ver como é fácil, e você vai ver como é bom também. Você vai querer orar, você vai fazer. Eu fico impressionado que se eu pedir a alguém aqui, se eu pedir a quem quer orar, e talvez uma ou duas pessoas venham, mas se eu apontar, venha fulano orar, não, manda fulano. Puxa, quando na verdade deveria ser o contrário, ficar zangado porque o pastor não me chamou para orar. Deveria ser assim, né? Então, meus irmãos, nós vamos lembrar de 4 letras. Essas 4 letras juntas formam uma palavra ACAS, não é isso? ACAS, grave isso. Quando você orar, você vai primeiro o primeiro A, depois o C, depois o outro A, depois o S. Porque pedagogicamente é bom que a gente aprenda assim, mas depois a gente pode inverter, mas não tente fazer isso agora, que você vai se perder e vai ficar com a oração toda desequilibrada. Então, ACAS. Esse A, esse primeiro A, significa adoração. Amém? Quantos aqui foram chamados para adorar? Oração sem adoração não é oração. Ele está procurando os seus adoradores. A oração, ela determina toda a oração. Quando você começa adorando, então a oração ela segue um fluxo tranquilo e ela conclui de uma forma bem saudável, agradável para quem ouve e agradável principalmente para você que ora. E aí você começa a gostar da oração. Amém? Porque quando nós começamos a adorar, nós lembramos quem nós somos. Nós lembramos a quem estamos dirigindo a nossa oração. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Seus problemas Ele quer saber também, mas primeiro Ele. Amém? Ele é Deus, você não é. Quem você é na fila do pão? A igreja está precisando ler o livro de Jó para saber
de conhecer quem é Deus, porque muitas vezes, e eu tenho certeza que quase a totalidade dessa igreja nunca leu o livro de Jó, porque Jó, que era um homem íntegro, temente a Deus, se desviava do mal, ele não conhecia Deus. Ele confessa: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos me veem. Muitos de nós não conhecemos a Deus, conhecemos só de ouvir falar, e por isso a gente vai com muita arrogância, já pedindo logo, se achando no direito. Nós não temos direito a nada, irmão. Tudo que nós recebemos é a favor de Deus, pela misericórdia dele. Porque nós merecíamos mesmo era um não, sempre. Mas Deus, ele quer nos abençoar, mas é preciso que você seja um adorador. Amém? Então, se você se comprometer a começar todas as suas orações com adoração, você precisa ir devagar, focalizar em Deus. Amém? Tudo que eu estou falando aqui, lá na frente eu vou provar isso de acordo com as Escrituras. Eu me baseei nesses dois textos para tirar a sandália dos nossos pés, porque nós gostamos muito de viver, de estar protegidos e não focamos a Deus para adorarmos, porque Deus é santo. Quantos querem fazer esse compromisso com o Senhor e ser adorador? Diga: Deus, diante dos meus irmãos, olhando sempre para Jesus, eu assumo o compromisso de sempre te adorar. Para sempre quero te adorar, para sempre, para sempre, para sempre quero te adorar. Glória a Deus. Então já disse que quer assumir esse compromisso de sempre adorar o Senhor. Amém, meus irmãos? Aqui é terreno santo, tem igreja que de fato adora, que o povo ora. Se você está numa igreja dessa, você quer ficar lá, mas você não é de lá, você é daqui. Então você tem que transformar o seu lugar num lugar melhor do que o que você gostaria de estar. Amém? Porque nossa casa de oração é aqui, então nós precisamos ser homens e mulheres de oração. A adoração faz a gente recordar, lembrar da nossa identidade com o caráter de Deus. Adorar é apresentar os atributos de Deus. É um modelo aberto para você adorar ao seu modo. Se você vai orar ajoelhado, em pé, de cabeça para baixo, deitado, no banheiro. A gente já falou dos cantinhos de oração, né? Você deve procurar um canto, um lugar para orar. Então, você precisa começar enaltecendo o caráter de Deus, né? A personalidade dele. Então, isso nos fortalece no entendimento de quem Deus é. Por exemplo, você louvar a Deus pela onipotência, Deus de poder. Quantos? Eu gosto de orar: Senhor Deus Todo-Poderoso. Você já está adorando, você já está louvando a Ele, você está dizendo a Ele dos atributos dele, que Ele é poderoso. Quando você ora assim, você lembra que Ele é poderoso para te ajudar, né? Não importa se o seu problema é difícil, mas você está dizendo a Ele: Deus é poderoso. Então louve, adore a Ele com esse atributo de poder. Quer ver outro? Deus onisciente. O Senhor sabe de todas as coisas. Amém? Quando você ora assim, Deus não se impressiona não, viu, irmãos? Ele sabe que Ele sabe. Ele não se surpreende quando eu digo alguma coisa achando que Ele não sabe. Sabe? Ele sabe, mas nós precisamos dizer a Ele: Deus, eu sei que Tu sabe de todas as coisas. Então aí você vai, daqui a pouco você vai colocar as suas demandas para Ele também. Louve a Deus também pela onipresença. Deus está presente. Deus, eu sei que o Senhor está aqui. E até você que estás aqui, Senhor, posso perceber quem você... Lembra dessa música? Para reconhecer que nada tenho, tudo é Deus. Então é preciso que a gente sabe que em qualquer lugar em que a gente esteja orando, seja no ônibus, no caminho, ou sei lá, na sua casa, onde você estiver, na clínica, na UPA, lá, Ele está lá. Amém? Em qualquer lugar, por mais distante que Ele esteja, saiba que Ele está ao seu lado. Então, é simples ou não é adorar? Então a gente sabe que Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente. Então declare esses atributos de Deus. Mas você pode também dizer outros atributos de Deus, além de poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus. Para que a gente louva? Para que a gente adora antes do culto? Para que Ele receba, sabe, o nosso culto.
sabe, de entrada logo. Ah, mas a gente pode cultuar o Senhor no fim do culto? Pode, sem problema, mas faça isso porque os grandes mestres de oração, eles dizem isso, que a gente pode, né, louvar a Deus, que Ele é fiel, Ele é justo, que Ele é reto, que é misericordioso, que é gracioso, que é amoroso, né? Que Ele supre as nossas necessidades, que Ele não muda. Isso é adorar a Deus é dizer quem Ele é, seus atributos. Isso fortalece, né? Quando a gente começa a falar desses atributos de Deus, o espírito da adoração envolve você, ora com gemidos inexprimíveis. Amém, irmãos? Então, queridos, nosso coração reconhece logo que nós estamos orando a um Deus tremendo, a um Deus. Mas comece adorando, comece dizendo quem Deus é. Amém? Eu queria trazer aqui, está demorando um pouquinho, mas vale a pena, viu, irmãos, você aprender isso, porque não existe vida sem Deus, e não existe vida com Deus sem oração. Amém? Diga assim: Jesus, Tu és a minha vida. Então, queridos, a gente fala que Jesus é a nossa vida, mas não existe vida com Jesus sem a gente orar. E nós estamos aqui para orar. Então, duas coisas que eu queria trazer aqui: a adoração. A adoração purifica quem está orando. Amém? E a segunda coisa é que Deus é digno de adoração. Sim ou não? Quando a gente passa alguns minutos louvando a Deus, né, por quem Ele é, nossa alma, ela se abranda, nossas prioridades começam a mudar. Às vezes, só em você adorar, puxa vida, eu estava com tanto perrengue, cheio de... Nós somos problemáticos, todos nós somos. O pecado trouxe isso para todo ser humano. Nossa problemática, nós procuramos intriga, nós gostamos de brigar, nós gostamos de discutir, nós gostamos de botar defeito nos outros, nós gostamos que as pessoas mudem. Mas quando a gente chega na presença de Deus, a gente vê que, na verdade, quem precisa mudar somos nós, não é outra pessoa. Porque ninguém muda ninguém. Você muda, aí não, você mudar, as outras pessoas vão ver a sua mudança, pode ser que mude. Se não mudar, você mudou. Então precisamos, de fato, ter essa sensação, né, de desespero aquietada. A gente orou aqui nesse instante sobre aquietar e saber que eu sou Deus. A minha alma se deleita em Ti, ó Deus. Vamos dizer assim? Diga assim: a minha alma se deleita em Ti, ó Deus. Então a adoração, ela purifica o nosso espírito e nos prepara para ouvir a voz de Deus. Quando você ouve assim: Deus falou comigo, você tem que ficar quieto para ouvir a voz de Deus. Amém? E é quando é que ela se aquieta? Quando você mesmo desesperado se aquieta e você enfatiza, você dá valor à grandeza de Deus. Começa a dizer que Ele é grande. Grande é o Senhor, em que nós temos a vitória. O diabo estremece, irmãos. Não tem para ninguém. A gente precisa entrar na presença de Deus em adoração. Amém? Deveria ser difícil, né? E além do Pai Nosso, está certo que essa decoreba aí que você está ali decorando, não está mudando nada no seu coração, de jeito nenhum. Embora a oração do Pai Nosso é a oração central, é a mãe de todas as orações, mas Deus não lhe deu essa oração para você ficar repetindo, para você pegar ela como exemplo, para você ter relacionamento com o Pai. A gente tem esse privilégio de poder adorar ao Senhor e nos maravilharmos com esse incrível milagre, porque adorar é um milagre de Deus na sua vida. Amém? Adorar é milagre, não é todo mundo que adora não, irmãos. Só quem tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo que adora em nós. Olha que o apóstolo João, em 1 João 3,1 diz: olha, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conhece a Ele mesmo. Por que o mundo não conhece a mim nem a você? Nós vamos ter muitos embates nesse mundo aí, porque o mundo não conhece a nós, porque não conhece a Deus. Então, quando você falar, não queira falar a linguagem do mundo, fala a linguagem do céu. Glória a Deus. Então, um Deus onipotente, onisciente, onipresente, e que ainda nos ama, um Deus
onipresente, onisciente e onipresente, que ainda cuida de nós, você entrar na presença desse Deus, né, que nos proporciona coisas boas, é surpreendente. Então quando você começa a adorar, vem no seu coração, vem o conhecimento, e a Bíblia diz que esse conhecimento é grandioso demais para nós, então nós nos surpreendemos. Então, como é que nós vamos adorar a Deus? A melhor maneira, listar os seus atributos. Você pode pegar um caderno em casa e começar a dizer, começar a repetir. Você vai orar, é um treinamento, irmãos. Todo treinamento começa no começo. Muitas vezes a pessoa entra na escola para aprender a ler, mas não sabe nem o alfabeto, e não vai querendo pegar o livro e ler logo, não, a Bíblia toda não. Tem que ir aos pouquinhos, que você vai orar, se tornar um homem ou mulher de Deus que ora. Amém? E o diabo, quando olhar para você, vai tremer. Procure lembrar, né? E agora você precisa também todos os atributos. Você tem que orar, vamos dizer assim, os atributos podem ser um só, mas que aquele seja muito relevante, muito importante para você. Deus, obrigado que tu és fiel. Sabe? Poxa, você já experimentou a fidelidade de Deus, então você pode declarar isso. Amém? Então, meus amados, quando você for tomar uma decisão, se concentre na orientação dele. Se você se sentir culpado por alguma coisa, você louva pela sua misericórdia, você louva pela sua necessidade. Deus, obrigado, porque eu estou precisando de tal coisa. O Senhor está vendo, o Senhor sabe, o Senhor... mas essa necessidade me faz eu entrar na tua presença. Não é que Deus, você vai enganar Deus com a conversa, mas Deus, ele está querendo ser adorado, ele está querendo abençoar a todos nós, porque somos filhos, tá bom? Louve pela sua providência, louve pelo seu poder. Aí você pode escolher um salmo e recitar. Quantos de nós estamos acostumados a orar? Abre a Bíblia no Salmo, Salmo 8, Salmo 19, Salmo 23, Salmo 46, Salmo 95, Salmo 100, Salmo 148, né? E se você procurar o livro todo do Salmo, você vai encontrar outros que você pode também adorar ao Senhor. Glória a Deus. Olha o que Maria diz: minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quantos conhecem esse hino? Minha alma engrandece ao Senhor, pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante todas as gerações me clamarão, me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas a meu favor. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia se estende aos que o temem de geração em geração. E aí segue, né? Depois tem o cântico de Zacarias. Ele diz: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. E por aí vai. Leia Lucas 1, esses dois cânticos aqui, de Maria e de Zacarias, muito interessante. Você pode ler também. Pare de ficar o tempo todo no Salmo 91, que é uma benção, mas isso aí não vai engrandecer o nome do Senhor, vai engrandecer o seu nome. E você precisa estar diminuindo para que ele cresça, não você crescendo para que ele diminua, até que daqui a pouco você procura Deus não acha, de tanto ele diminuir. Amém? Engrandeça o Senhor. Minha alma engrandece ao Senhor, e ela o que? Diminui. Então, por que também não cantar um hino, né? Durante a sua oração? A adoração não é costume para muitos cristãos. Eles gostam muito de pedir: me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Então, talvez você se sinta meio desajeitado assim na hora de começar a adorar. Isso é normal, mas não desiste, enfrente a dificuldade. Amém? Não desista. Não é tão difícil. Só no começo, mas vá em frente, porque Deus quer te trazer ao trono da graça como um adorador. Então qualquer atividade que você for começar a fazer, por exemplo, Regis joga bola. Se ele for jogar tênis, as primeiras raquetadas vai ser um desastre, mas se ele continuar treinando, ele pode se tornar um excelente jogador de tênis, sim ou não? Não é? Então, trabalhar com computador, quem nunca trabalhou com computador? Tem dificuldade. Também eles têm uns 4 anos que estão no curso de computador, nunca mais pegou, foi pegar agora, estava toda trabalhada lá, tem uma semana ou duas, ela já está melhorando.
teve vontade de desistir. Se desistir, perde a bênção, né? Então precisamos perseverar. Eu trabalhei em 5 empresas na minha vida, 5, 6 como aqui em Salvador, em Curitiba. Toda vez que eu ia de uma empresa para outra, quando eu chegava lá nesse novo emprego, primeira semana eu ficava desesperado, com vontade de voltar para aquela outra, porque eu não estava acostumado com nada daquilo, era tudo fora de lugar. Quer ver uma coisa? Eu que tenho casa aqui em Salvador, quando eu chego em Salvador, todo dia aqui eu faço café, né, cara? Mas lá em Salvador, eu não sei onde está o pó de café, não sei onde está nada. Hoje eu acordei bem cedo e fiz o café. Não vou procurar esse danado aqui. Chegou lá, o pote do café estava vazio, mas tinha um pacotinho lá para ele. Não fico com inveja de mim não, porque tem café hoje em casa, né? Só para todo mundo não. E tinha um pacote cheio, eu botei no vaso e fiz o café. Amém? Então não se pressione, no início é assim, mas você vai se tornar adorador. Deus está procurando você. E a gente está aqui ajudando, dando empurrãozinho para você se tornar um adorador, porque você só ora se adorar. Amém? Você começa assim. E aí, com esforço, com a prática, você vai ter um excelente desempenho na oração. Amém ou não? Vai ter gente chamando para orar e você vai gostar tanto. No dia que o pastor não chamar, o menino chamar você para orar aqui, poxa, mas me chamou para orar, estava todo para orar. Sabe? Porque agora você tem que praticar isso. Praticar. Amém? Depois de algum tempo você melhora. Tanto na sua satisfação, como no seu desempenho também de orar. A adoração se torna uma necessidade na sua vida de oração. Diga assim: a adoração é uma necessidade na minha vida, mas assim, na minha vida de oração. Amém? Não ore se antes você não adorar. Você não vai ter mais essa dificuldade de falar com Deus que está longe, não, Ele está perto de você. Porque você se aproxima, né, dele, ele não se aproxima de você. Nós é que temos que ir até Deus, certo? Nada de ser assim, eu vou chamar atenção para Deus, filho. Não, Deus já está aqui, você não precisa chamar. É você, nós é que precisamos nos aproximar dele. Ousadia. E que ousadia? Adorando, confessando nossos pecados, agradecendo e pedindo o que precisa pedir. Glória a Deus. Vamos cantar essa música para a gente orar, encerrar. E domingo a gente retorna, mas quinta-feira a gente vai voltar a carga com oração. Não perca, porque se perder, você vai ficar faltando essa sequência e não é bom, não é bom. Oh meu Deus, não há como explicar este momento em que sinto tua presença a me envolver. Nasce em meu peito um arrependimento e o desejo de entregar todo o meu ser. Oh meu Deus, derrama o teu Espírito agora, inunda o coração de quem está a te buscar. Passei em nosso meio, mandar tristeza embora. Para sempre quero te adorar. Oh meu Deus, derrama o teu Espírito agora, inunda o coração de quem está a te buscar. Passei em nosso meio, mandar tristeza embora. Para sempre quero te adorar. Oh meu Deus, derrama o teu Espírito agora, inunda o coração de quem está a te buscar. Passei em nosso meio, mandar tristeza embora. Para sempre quero te adorar. Para sempre, para sempre, para sempre quero te adorar. Pai Santo e querido, nós queremos dedicar esse culto ao Senhor nesta noite, que nós aprendamos, Senhor, fazer a coisa principal, que é adorar o teu nome, Senhor. As outras coisas vêm depois, mas são importantes para nós. Mas para ti o Senhor está procurando são os adoradores. Que o Senhor acha aqui neste lugar, nesta sala, verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito e verdade. Muito obrigado pelo privilégio de, embora não merecermos, Senhor, tão fracos, tão pecadores, tão, oh Deus, com um coração tão cheio de manchas, Senhor, mas assim mesmo o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia e nos ama.
Que amor tremendo é esse, Senhor. Nós queremos, ó Deus, adorar o Teu nome. E nós não temos hoje nada para te pedir, a não ser que o Senhor nos conduza para casa em paz, em segurança, e que ali naquele lugar, no cantinho que nós estamos escolhendo, eu sei que muitos ainda não escolheram, mas vão escolher um canto de encontro com o Senhor, e vão, de fato, ó Deus, vão tornar aquele lugar um lugar sagrado de encontro com o Senhor todos os dias, num determinado horário. Que a gente possa aprender isso e buscar o Senhor e nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, cristãos, não somente de boca, mas de fato, de verdade, que buscam o Senhor em espírito de verdade, que te adora, que confessa, ó Deus, e te dá o louvor devido, Pai, que seja de um coração grato, mas que também pegue as coisas para o Senhor, porque o Senhor quer nos abençoar. Nos abençoa nessa noite, que o teu amor, a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo, a comunhão, ó Deus, a amizade, o entrosamento, a unidade do Espírito Santo seja hoje e sempre com todos. E a igreja diz: Amém.